Boa noite. Vamos iniciando o encontro com o Evangelho de hoje e convidamos a todos a entrarmos em sintonia com a equipe espiritual responsável por esse atendimento, buscando, se assim for da vontade de cada um, fecharmos os nossos olhos, nos conectando neste momento, neste encontro com Jesus. Abrindo os nossos corações, sentindo a presença desses benfeitores amigos, que em nome de Jesus venha até nós, sentindo o carinho do nosso mentor individual, do nosso protetor, do nosso anjo da guarda, não importa a palavra que usamos, mas é esse espírito que por amor aceitou a tarefa de nos acompanhar nessa existência, nos auxiliando, nos inspirando os bons pensamentos, nos relembrando dos nossos compromissos. E nós agradecemos a presença desse amigo querido nesse momento tão especial, onde nos reunimos para relembrar os ensinamentos de Jesus e nos fortalecermos nesse ideal de aprendermos para melhor servirmos, para melhor nos conduzirmos nessa existência. Vamos assim, agora mentalizando a figura meiga de Jesus, adentrando pela porta principal da nossa casa, de braços abertos, sorrindo, vindo ao nosso encontro, nos dando aquele abraço tão gostoso. E nós vamos sentindo que esse abraço do Jesus nos refaz do dia cansativo, nos refaz às vezes do nosso coração que chegou aqui ainda tão aflito, apertado, angustiado, porque Jesus conhece a cada um de nós. Jesus sabe das nossas necessidades. E agora, nesse abraço, nós vamos intimamente contando para Jesus o que está acontecendo. E assim, com certeza, Jesus vai nos envolvendo em sua paz, em seu amor, nos dando a certeza da sua companhia ao nosso lado e de que com Ele nós somos capazes de passar por todas as dificuldades, de vencer os obstáculos, encarando tudo como desafios para o nosso crescimento. E unidos a Jesus, aos seus mensageiros, formando este grande grupo que se une pelo pensamento, nós vamos iniciando o nosso atendimento de hoje, agradecidos a Deus e oferecendo ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. E vamos já com muito carinho, acolhendo a Fernanda, que ela sinta a presença desses amigos queridos, a inspirando, para que ela possa transmitir para todos nós os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, não é? Falando de Jesus. Hoje a gente pode chamar esse nosso encontro de encontro com Jesus. E
tema do Evangelho, não é, que eu escolhi para a gente falar hoje, ele está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala que fora da caridade não há salvação. E a gente começa, então, essa lição de hoje, não é? Lendo o Evangelho, porque nem sempre essa é uma passagem muito conhecida de todos, nem todos lembram. Então, é sempre interessante a gente rever as palavras de Jesus, que se encontram, nesse caso, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Kardec dá um nome para esse item de o necessário para salvar-se. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que te vimos famintos e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede, te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá: Na verdade, vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, e irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. E quando a gente pensa, então, não é, nessa passagem, a gente pode achar que ela tem uma coisa até assustadora. Eu já vi gente que tem medo dessa passagem, dessa separação, não é, da vinda de Jesus. E o que é que Kardec explica para a gente? O que é que o Espiritismo traz para a gente na interpretação dessa passagem? Quando Kardec vai fazer o entendimento dessa fala de Jesus, ele começa dizendo assim que toda a moral de Jesus, tudo que ele vem ensinar, trazer para a gente, se funda essencialmente em duas virtudes, que é a caridade e a humildade, que são totalmente opostas a um dos grandes defeitos morais da humanidade, não é? Que é o egoísmo e o orgulho. Então, Jesus, no seu evangelho, sinaliza em vários e vários momentos que é a partir da prática da caridade, a prática da humildade, como uma conquista nossa do espírito, que vão fazer com que a gente progressivamente, não é, vá encontrando cada vez mais um caminho feliz, não é? A verdadeira felicidade, porque a gente vai entrando em sintonia
com as leis divinas, a gente vai entrando cada vez mais em sintonia com os ensinamentos de Jesus. E quais são, então, por exemplo, alguns dos muitos ensinamentos que o Mestre trouxe para a gente, e que quando a gente ainda está meio distraído da vida, quando a gente ainda não se apercebeu da importância do Evangelho nos nossos dias, a gente deixa passar. Jesus, em vários momentos, sinaliza, não é? Que a gente pode ser feliz se a gente cumprir com algumas coisas aqui na Terra. E ele fala que ao nós cumprirmos com isso, com o que ele nos deixou, a gente vai encontrar então essa verdadeira felicidade. Ele fala, não é, de bem-aventurados, ou seja, felizes serão aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que têm a humildade, a simplicidade no coração. Ele fala que serão felizes, não é? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, aquelas pessoas que são misericordiosas. Ele fala para que nós amemos os outros como a nós mesmos, para que a gente faça aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem também, para que a gente ame os nossos inimigos, que a gente faça o bem sem ostentação, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, não é? Que a gente não julgue os outros, que a gente procure compreender, ter esse olhar compassivo, assim como ele tinha com cada um e ainda tem com cada um de nós. Então, o tempo inteiro, nos seus 3 anos aqui de vida pública e os outros tantos, não é, que ele teve ali, que não nos é conhecida, mas que com certeza ele derramou bênçãos, ensinamentos para todas as pessoas, ele vem então sinalizando, mostrando como é que a gente deve se comportar, como a gente deve agir, pensar, como devemos ter a nossa vida de relação com as outras pessoas, com Deus, aquela intimidade com Deus que ele tanto prezava através da prece, não é? E a gente vai, então, aos pouquinhos, se inteirando cada vez mais disso, compreendendo a importância e vamos nos transformando, nos modificando. Essa imagem que Jesus então usa, não é, que está relatada ali no Evangelho de Mateus, é uma imagem que a gente pode olhar isso como um artifício alegórico, Kardec fala, como uma imagem forte, uma imagem material, e ele usa até a palavra assim, surpreendente. Por quê? Porque Jesus reservava ao futuro, não é? Ao nosso amadurecimento intelectual, ao nosso amadurecimento moral, emocional, para o entendimento dos conceitos mais espirituais, dos conceitos que naquele momento a gente ainda enquanto humanidade não era capaz de entender. Então Kardec fala que era necessário que ele usasse até das ideias que estavam em voga naquele momento para causar esse impacto na mente das pessoas, não é? Para fazer com que aquele ensinamento dele, aquela orientação ficasse marcada. Mas se a gente for olhar ali, não é? O que está escrito nas entrelinhas? Qual foi a mensagem que Jesus quis deixar para a gente? Jesus quis transmitir para a gente a mensagem de se a gente anda alinhado às leis divinas, se a gente anda alinhado ao seu evangelho, nós seremos felizes, nós, vamos assim, estamos plantando, não é? Um futuro feliz, um futuro tranquilo para a gente, porque estamos cada vez mais nos acercando do que é certo, estamos compreendendo isso. E Jesus também mostra, através dessa passagem, que quando a gente se afasta do Evangelho, a gente se afasta das leis divinas, nós estamos plantando um futuro que não necessariamente vai nos trazer tranquilidade, bem-estar, felicidade, exatamente porque nos afastamos. Mas Deus é bom, infinitamente bom e justo, e por mais que nós nos afastemos algumas vezes desse caminho, não é que nós entendemos como correto pelas palavras, pelos ensinamentos de Jesus, Deus sempre dá para a gente a oportunidade da gente recomeçar, da gente reiniciar, nos dá a bênção da reencarnação, do esquecimento, para que a gente possa, não é, escrever a cada dia na página da vida uma nova história. Deus é sempre bom, mas Jesus, não é, vem com a sua imensa bondade também, querendo nos dar os fundamentos, os alicerces, para que a gente, então, se estabeleça mais firmemente nesse caminho, com
mais breve possível. E Kardec, então, coloca, não é, que nessa lição, Jesus está colocando para a gente, mostrando que a caridade, não é, que é uma manifestação do amor, ela está ali, ó, no topo das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. Porque a caridade, esse amor desinteressado, esse amor que brota no nosso coração e abraça todas as pessoas, todas as situações, de alguma forma, ele subentende todas as outras virtudes, ele subentende a benevolência, a mansidão, a compreensão, a compaixão. Então, a caridade, esse amor para com todos, entende, não é, todas essas outras virtudes como filhas dele. O que é, então, a caridade? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, versículo 4, a gente encontra uma fala que já começa a explicar para a gente um pouquinho o que é esse conceito. Diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós temos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? E os Espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec comenta essa resposta dizendo que a caridade, segundo Jesus a entendia, de forma alguma está restrita à esmola, aquele dinheiro, aquelas moedas que a gente entrega. Muito mais do que isso é a caridade, segundo o entendimento de Jesus, porque a caridade abrange todas as relações que a gente tenha com as outras pessoas. Kardec fala, não é, que esse conceito da caridade pede para que a gente seja indulgente, porque a gente tem essa necessidade da indulgência. Pede que a gente seja benevolente com os outros, que nós também temos essa necessidade da benevolência das outras pessoas para com a gente. Mas o que é ser indulgente? O que é ser benevolente? A gente lê tantas vezes isso lá no Evangelho e às vezes a gente não para pensar no significado dessas palavras. Indulgência significa a gente ter aquele perdão para com as falhas dos outros, com os desvios de rota das outras pessoas, não é? É agir com bondade, é a gente ter tolerância em relação às ações das outras pessoas, aos comportamentos dos outros, é a gente perdoar, entender essas diferenças que existem entre todos nós, porque somos espíritos em diferentes níveis e estágios evolutivos. E benevolência é a gente demonstrar aquele afeto, aquela estima, aquela boa vontade de realmente compreender a outra pessoa, aquela empatia pelo outro, que é o primeiro passo para que a gente possa ter a compaixão pelo outro. Empatia é aquele primeiro momento que a gente se sente tocado pela necessidade, pela dor, pela situação da pessoa. Mas a compaixão é um passo à frente. A compaixão é quando a gente se sente tocado pelaquela dificuldade e a gente faz um movimento aqui interno pensando o que eu posso fazer para tirar o outro dessa necessidade? Como é que eu posso agir para ajudar essa outra pessoa no que ela precisa nesse momento? Então, tudo isso está, não é, abraçado aí por esses termos da indulgência e da benevolência, que são dois comportamentos que a gente vem todos os dias procurando desenvolver, não é, aqui no nosso coração. E essa caridade, então, que está envolvida nesses sentimentos, ela pode se manifestar de inúmeras maneiras no nosso dia a dia, seja no aspecto material, no aspecto intelectual, moral, não importa. A gente pode desenvolver a caridade em todos os campos. A caridade não tem cor, a caridade não tem raça, a caridade não está ligada à religião X ou Y, ela não tem parentesco. Caridade é amor.
É o amor que move o coração de todo mundo, é o amor que move o nosso coração quando a gente se compadece de uma situação e quer tirar aquela pessoa daquela situação de sofrimento. Ela é muito mais do que o dinheiro, muito mais importante que o dinheiro em algumas situações. O Emmanuel tem uma mensagem chamada A Esmola no livro Fonte Viva, capítulo 60, que fala assim, que dar do que a gente tem é muito diferente de dar do que a gente detém. Olha a importância. O que a gente tem? A gente pode ter algumas moedas hoje e amanhã não ter mais. Mas o que é que a gente detém? O que é nosso verdadeiramente que a gente pode doar para os outros? A gente está fazendo o que no nosso dia a dia? O que que a gente tem que pode dar? Qual é o impacto das nossas emoções na vida dos outros? Que reações que a gente provoca na vida do outro? Que tipo de vibração a gente está colocando no mundo? Todo mundo, todos nós somos capazes de fazer uma vibração amorosa para uma pessoa que esteja passando por problemas. Todos nós temos a capacidade de acolher alguém que está em sofrimento. A gente tem a capacidade de renunciar a um pequeno prazer, de assistir o último capítulo da novela, ou de fazer um passeio e dar um telefonema para uma pessoa que esteja precisando conversar. A gente é capaz de cultivar a gentileza, a gente é capaz de exercitar o perdão, de calar os defeitos dos outros, a gente é capaz de espalhar alegria, de espalhar bom ânimo, de espalhar esperança para todo mundo. Então, a gente é capaz de dar, espalhar muitas coisas boas no mundo. Todos nós temos essa capacidade, que perante a humanidade pode parecer uma doação muito pequena, sem importância nenhuma, mas perante Deus é uma doação enorme, não é? Porque é uma doação que vem do coração. E Jesus, não é? Então, na sua vida, veio nos ensinar que o importante é a gente fazer, a gente se colocar em movimento. Jesus em nenhum momento quis que a gente vivesse só de contemplação ou de adoração, porque não foi assim que ele viveu. Ele nos ensinou que, embora ele tivesse os momentos dele de contemplação, de adoração a Deus, de profunda comunhão com o Pai, ele fazia, ele estava sendo sempre um instrumento para trazer as benesses, trazer ajuda na vida de quem o procurava em necessidade. E Emmanuel, numa outra lição que se chama Atendamos ao Bem, que está lá no livro Fonte Viva, capítulo 137, fala assim: Jesus disse que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. E depois ele fala no outro capítulo, no Vinha de Luz, num capítulo chamado Caridade Essencial, o seguinte: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, de falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. E aí a gente entra agora, não é? Numa história muito bonita, uma história escrita por Leão Tolstói, quando ele ainda era encarnado, ele está no livro Contos Completos de Tolstói. É uma história que, quando eu li já há muito tempo atrás, ela me tocou de tal forma que eu falei assim, um dia eu vou levar essa história lá para o pessoal do Evangelho. E é uma história que se chama Onde há amor, Deus ali está. E ele conta que numa pequena cidadezinha da Rússia morava um sapateiro, o Martin. Ele morava ali numa casa e tinha sua oficina no porão da casa. Era uma oficina muito pequenininha e nessa oficina tinha uma janelinha que ele conseguia ficar olhando quem passava ali pela rua. Ele, como um sapateiro muito antigo ali na cidade, conforme viu aqueles sapatos passando de um lado para o outro, ele sabia reconhecer: esse é fulano, esse é o Beltrano, porque ele já tinha arrumado os sapatos de todas as pessoas. Ele era um homem dado à leitura da Bíblia, à leitura do Evangelho, especialmente. Um belo dia, depois dos seus trabalhos ali como sapateiro,
Ele pega, então, não é, os seus óculos, pega a sua Bíblia ali na prateleira e começa a ler. E ele vai lendo, 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 até que ele começa a perceber, não é, que Jesus, muitas vezes na sua vida, ele ia na casa das pessoas, ele jantava com as pessoas, ora era bem recebido, ora não era muito bem recebido, e ele começa a pensar assim: se Jesus viesse na minha casa, como é que será que eu ia receber Jesus? Fica ali e coloca a mão entre a cabeça, entre as mãos, e acaba pegando no sono. De repente, ele escuta uma voz que parece que está falando ali no pé da orelha dele, falando assim: Martin, Martin. Aí ele desperta e fala assim: quem é que está aí? Aí ele olha para a porta, não vê ninguém, mas ele escuta de novo a voz que fala assim para ele: Martin, amanhã, de manhã, durante o dia, eu virei até a sua casa. Aí ele esfrega os olhos, ele não sabe se estava sonhando, se ele viu mesmo alguma coisa, ele não entende o que está acontecendo. Ele fecha tudo, apaga a lamparina e vai dormir. No dia seguinte, ele levanta muito cedo, faz o seu café da manhã, faz as suas preces, começa o seu dia, senta ali na sua mesinha e começa a observar ali pela janelinha, mas lembra daquela vozinha que falava para ele assim: Martin, Martin, amanhã eu vou te visitar. Então, olhando pela janelinha, de repente ele vê uma pessoa ali que ele conhecia, um senhorzinho, o Stefan, que ele limpava ali a neve das ruas, mas era um senhor que já estava muito enfraquecido, muito cansado, e era um dia muito frio. E ele convida então esse senhor para entrar na casa dele, para se aquecer ali perto do fogão, e oferece um chá, uma comida, um pão para esse senhor, conversa um pouco com ele. O senhor se alimenta, vai se aquecendo e repara que toda hora ele olha pela janela e fala assim: você está esperando alguém? E ele fala assim: ai, sabe, eu tenho uma vergonha de admitir, mas ontem eu estava lendo a minha Bíblia e eu acho que o senhor vai vir me visitar. E aí o Stefan, então, não é? Escuta aquela conversa, se levanta, agradece aquele alimento, falando que ele foi aquecido na alma, que ele foi acolhido, confortado, que ele foi alimentado, pede que Deus o abençoe e sai. O Martin volta então lá para sua mesinha, volta a trabalhar e continua olhando pela janelinha, porque ele estava esperando Jesus. De repente, ele vê ali passando uma camponesa, e quando ele olha, essa camponesa está vestida com muito pouca roupa, ela carrega um bebezinho que também estava desprotegido do frio, e ele convida ela para entrar, oferece uma sopa de músculo para eles, oferece uma bebida quente, busca uma coberta, a única que ele tinha, dá para aquele bebê, para que ele seja protegido do frio. Ela fica ali um tempo, agradece as bênçãos daquela recepção e se vai. Martin volta ali para sua mesinha e, de repente, ele vislumbra uma senhorinha que vendia maçãs. Ela, cansada, tira o saco das costas, coloca ali no chão e, nesse momento, passa um moleque por ali e pega uma maçã. A senhora vai lá, consegue agarrar a blusa do menino, começa a puxar os cabelos dele, fica uma confusão enorme. Ele sai de casa, conversa com o menino, fala que viu que ele pegou a maçã, antes que ele peça desculpa para a senhora, que ele devolva a maçã, acalma aquela senhora que queria levar o menino para a polícia, mas faz com que ela entenda, não é? Que era necessário o perdão, aquilo era um comportamento infantil, ele não sabia a gravidade do que ele estava fazendo. E a senhora assim até faz. Martin volta lá para sua mesinha, trabalha mais um pouco, a luz do dia vai indo embora, ele acende a sua lamparina e aí ele pega a sua Bíblia novamente lá na prateleira. Quando ele abre a Bíblia, ele lembra: nossa, será que Jesus vinha me visitar hoje? Aí, de repente, ele tem a impressão de que escuta passos ali na sua oficina. Ele olha, não vê nada, mas de repente ele escuta uma voz: Martin, Martin, você não me conhece? Aí ele se assusta e fala assim: quem é? Sou eu, diz a voz.
Lá daquele canto escuro da oficina, ele vê surgir a imagem do Stefano, aquele senhor que recolhia a neve na rua. Ele sorri para ele e desaparece como uma nuvem. Logo em seguida, ele escuta de novo a voz: sou eu. E lá no canto, surge a camponesa com seu bebê no colo. O bebê sorri para Martin. Eles fazem um aceno e somem. Mais uma vez, Martin escuta a voz: sou eu. E quando ele olha, ele vê a senhora vendedora de maçãs e o menino, que acenam, sorriem e somem. Martin fica um tanto desconcertado, não entende o que está acontecendo, coloca seus óculos e vai ler a sua Bíblia. Da surpresa de Martin, a Bíblia está aberta na seguinte passagem: eu tinha fome e tu me destes de comer. Eu tinha sede e me destes o que beber. Eu era um desconhecido e tu me convidastes a entrar. E alguns versos mais adiante ele leu: ao fazer o que fizestes por todos, por cada um desses meus mais distantes irmãos, foi a mim que o fizestes. Então Martin compreendeu que ele tinha sido visitado por Jesus e que ele o acolhera em todas as suas necessidades. Que Jesus nos abençoe e que nós saibamos reconhecer na figura de cada irmão que cruza o nosso caminho a doce e meiga figura do Mestre. Um grande beijo a todos. É com o nosso coração abastecido de alegria e de fé que essa história nos provocou, que vamos ouvindo aquela luz, a vozinha agora, e vamos servindo a Jesus através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, doando as nossas melhores energias, entregando para Jesus o nosso desejo de servir, vibrando assim pelo nosso planeta, para que haja paz, para que haja paz nos lares, para que haja paz nos corações, para que haja paz nas regiões em conflito. Vamos acolhendo essas pessoas que passam por essa situação tão dolorosa de terem que sair dos seus lares sem saber o que irá acontecer. Vamos vibrando esperança, bom ânimo, força a essas pessoas, a esses dirigentes que promovem a guerra, que eles possam se relembrar do compromisso que assumiram antes de encarnar, da responsabilidade que eles têm nas mãos de cuidar dos seus povos e não de levar à guerra. Vibrar para que todos aqueles que têm o poder e que possam agir pela paz, que tomem as providências necessárias para que cessem as guerras. Vamos vibrando pela paz nos lares, para que haja entendimento, respeito, harmonia entre todos. Vamos lembrando agora de todas as pessoas que estão doentes, que possam receber um lenitivo para suas dores, que sintam as energias salutares, dando a eles bom ânimo, alívio, coragem, força para enfrentar esse momento de grande aprendizado. Vamos pensando naquelas pessoas que estão retornando à pátria espiritual, que sejam acolhidos pelas equipes, que tenham aceitação do seu retorno. E vamos vibrar por aqueles corações enlutados, que a coragem, que a fé possa aquecer esses corações na certeza de que a separação é apenas de corpos,
mas que os seus entes queridos continuam vivos e que Deus permite sempre o encontro das almas que se amam. Vibremos força, bom ânimo a todos os colaboradores do bem, que onde quer que se encontrem possam perseverar, ajudando o próximo, olhando no próximo esse necessitado e a figura de Jesus. E nesse instante, nós vamos rogando a Jesus que as nossas vibrações sejam levadas a todas as pessoas que nós conhecemos que necessitam dessa vibração de bom ânimo, de saúde, de força, de fé, os nossos parentes, enfim, os nossos entes queridos, vizinhos, que todos possam receber de Jesus aquilo que necessitam. E uma vibração de muito amor, de bom ânimo, de coragem, de alegria e de fé a todas as pessoas que encontram-se com seus corações apertados, passando por situações tão difíceis, da fome, do desemprego, do desânimo, da depressão, do pânico, daquele momento tão grande de tristeza que pensam em tirar a própria vida. Vamos envolvendo essas pessoas em vibrações de coragem, de esperança, de fé, para que todos encontrem pessoas que as ajudem a sair desse estado, a confiar em Jesus e se libertar, encontrando, Senhor, a força e a alegria de viver. E agora, nós vamos rogando a Jesus que essas vibrações amorosas possam ser direcionadas para nós, para o nosso lar, para a nossa casa, que esses espíritos amigos que nos acompanharam durante todo esse encontro estejam aqui, envolvendo o nosso lar em vibrações de paz, de equilíbrio, de luz, que a água que nós deixamos possa receber os fluidos salutares e que ao ingerirmos nós possamos ter a certeza absoluta de que essa água não é apenas uma água, mas é o remédio que nós precisamos. O remédio que irá atuar no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, na nossa mente. Nós vamos assim abrindo o coração para Jesus, sentindo que nesse instante Jesus, através dos seus mensageiros, derramam essas bênçãos de amor e de paz. Que esse passe que está sendo transmitido possa renovar as nossas energias, reabastecer a nossa fé, o nosso bom ânimo, a coragem, que nos envolva nessa cúpula luminosa e que cada um de nós possa receber as energias necessárias para o seu refazimento físico e espiritual, que possamos manter essas bênçãos que estamos recebendo através do nosso pensamento, da nossa oração, da prática do bem, e que possamos permanecer assim envoltos nessa cúpula luminosa até uma próxima oportunidade. E nós vamos nos despedindo com o coração gratos e cheios de esperança, porque temos a certeza de que Deus, o nosso Pai, amanhã nos dará uma nova oportunidade, um novo dia para recomeçarmos, para conseguirmos realizar as tarefas que não foram concluídas, para que possamos recomeçar, para que possamos reescrever as nossas vidas com bom ânimo, com força, com coragem, nessa certeza de que não estamos sozinhos e de que somos muito, mas muito mais capazes de realizar o bem do que nós possamos imaginar.
Jesus acredita em nós, Deus acredita em nós. E que possamos então assim nos despedirmos sob a paz e as bênçãos do Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.